Graça e paz, meus queridos irmãos. O pastor que me mentoreou na minha formação e mentoreou também parte da formação do UMA, reverendo João Arantes Costa, ele costumava dizer assim para a gente: quanto mais velho a gente vai ficando, mais vontade de contar histórias a gente também tem. E eu fico pensando que eu não me considero alguém com mais idade, mas eu me lembro muito bem dos primórdios desta igreja. As primeiras conversas envolvidas na plantação da igreja em Quatá. E hoje, são 15 anos exatamente desde aquela plantação, poder participar com vocês e ter esse envolvimento e essa estrutura é algo que fascina e alegra muito o meu coração. E veja a Solange e o Reginaldo lá ao fundo. Irmãos, eu sou baiano e eu vim da Bahia em 92, e aí meu avô comprou uma casa de esquina lá no Parque Ibirapuera, e na esquina do outro lado morava uma família descendente de Letos, que é a família Freiberg, família do UMA. Em frente à minha casa morava, então, a dona Diva, né, e o pai do Reginaldo lá em frente. E a dona Diva, ela, com a irmã dos dois, né, a Érica, fazia um trabalho de evangelismo com crianças. E eu fui um daqueles primeiros que participei lá, daqueles encontros, junto com outros amigos ali no bairro, e pudemos ouvir e aprender um pouquinho do Evangelho do Senhor. Então, a nossa história, ela se confunde mesmo, quando uma diz assim: ele é o meu amigo pessoal. É um pouquinho mais do que isso. Nós crescemos juntos, nós nos divertimos muito, aprontamos um pouco. Não vou falar, Kátia, desta parte, não vou contar. E eu espero que o Reginaldo depois também não conte, ele sabe de algumas, né? Mas nós crescemos e nos desenvolvemos juntos, e hoje, ver que o Senhor tem nos auxiliado a servi-lo como pastores, me deixa realmente muito satisfeito. O UMA, como eu, estudamos em São José. Eu cheguei um pouco antes do UMA. Quando eu cheguei em São José, o UMA estava na Colômbia. E eu me lembro de algumas conversas pela internet da situação que estava envolvido ele como missionário naquele campo, e ele sabe disso, né? O pouco auxílio que consegui dar naquela época, mas a gente auxiliou o UMA naquela situação, e pouco depois ele viria para estudar ali e ter a sua formação. Então, Deus abençoe muito a vida dos irmãos. Falo com muita sinceridade, Deus é testemunha entre mim e todos vocês da minha alegria em vê-los aqui servindo ao Senhor, cantando. E peço perdão, um pequeno atraso. Hoje, o combinado com uma é que eu viria com a minha família, minha esposa e meus 3 filhos, o Arthur de 9, o Abner de 5 e a Ana de 1 ano e 8 meses. Mas a Ana, nos últimos dias, com crises bem severas alérgicas, e hoje à tarde, aí eu disse, não temos como levá-la, hoje não dá. E aí o meu filho mais velho, o Arthur, começou com um quadro febril. Então eu liguei para o Dênio e falei: Dênio, é o seguinte, agora eu estou sozinho, me leve. E aí o Dênio carinhosamente me trouxe até aqui. E eu vou dizer, irmão, se não fosse ele, eu não chegaria aqui. Estou sendo muito sincero. Porque eu descobri que uma certa ponte caiu e disseram, tem um atalho, mas ninguém sabe dizer como que funciona esse atalho. Graças a Deus o Dênio me trouxe aqui, fez um caminho aí, sei lá como ele chegou, mas aqui estou eu. Então, que Deus nos abençoe. Continue abençoando muito sua vida, Uma, você, a Kátia, e cada um de vocês, mesmo aqueles com quem eu não tenho ainda o privilégio de conhecer mais profundamente, mas eu tenho certeza que o Senhor há de abençoá-los todos, tá bom? Que Deus cuide de todos nós. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 62. Eu vou ler este poema e quero aproveitar esse tempo que tenho aqui para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a lei de Deus e aprender nesta lei, para que também, não só num processo de um conhecimento a mais da Escritura, mas conformar a nossa vida de maneira que Deus continue sendo glorificado através de cada um de nós, mesmo com as naturais e eventuais dificuldades que a gente tenha
pela lei de Deus, podemos aprender, modificar o nosso comportamento, a nossa crença e glorificar ao Senhor, o nosso Criador e o nosso Salvador. Eu quero ler o Salmo 62 e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum, de Davi. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós, um homem, todos vós, para os derribardes como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém do interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória, então, em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis da rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Vamos orar? Pai bendito e eterno Deus, nós nos curvamos diante da tua soberania, diante do teu cuidado, da salvação que provém de ti, e certamente como dependentes plenos do Senhor, pedimos que nos agracie neste momento em que a sua palavra será exposta. De maneira que as palavras proferidas não sejam da alma e do coração do homem, mas elas nasçam, provenham do Senhor acima de tudo. Que cada um de nós, com o coração aberto e a mente desejosa de ouvir, aprender e configurar a tua lei, possa também ouvir e construirmos juntos um conhecimento mais profundo sobre o reino, sobre o envolvimento com a tua lei e as responsabilidades que naturalmente o Senhor nos deu. Assim, Pai, peço com toda simplicidade e humildade, o Senhor, que foi aquele que me alcançou e me salvou, e que me deu alguma condição para te servir como pastor, e a cada um dos irmãos que me ouvem, para que todos, juntos, em uníssono, possamos celebrar o teu nome, glorificar ao Senhor, e fazer com que o Senhor seja mais conhecido aqui em Coatá, com esse testemunho e o trabalho, o desenvolvimento do Evangelho aqui neste local, mas ainda mais, aflorando mais, frutificando mais, a partir do conhecimento mais profundo da Tua lei. Esta é a minha oração, ó Pai, peço a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, este salmo, para mim, é um salmo de bastante destaque, por aquilo que eu acredito que ele nos apresenta e nos ensina. Dentre muitas coisas e recortes que poderíamos fazer da experiência que o poeta teve quando compôs o poema, algumas certamente não serão possíveis de tratar aqui por conta do tempo, mas aquelas que considero serem importantes para serem ditas, trarei para vocês com um sentimento bastante autêntico e verdadeiro de que a gente produz um conhecimento mais profundo do Senhor. Se eu pudesse resumir ou colocar uma simples sentença para definir sobre o que este poema fala, eu definiria na seguinte sentença: este poema é um discurso, é uma declaração de confiança exclusiva e somente em Deus. Quando eu digo é uma declaração, um discurso, é porque eu acredito que os poetas da antiguidade faziam isso de forma genuína. Quando eles estavam compondo os poemas, por assim dizer, e por poema entendo aquilo que foi registrado, a poesia, aquilo que a gente expressa pela declamação ou pelo canto, eles não faziam simplesmente para a composição de versos com métricas e rimas. Eles faziam porque eles experimentaram de alguma forma a lei de Deus e conheceram mais profundamente o Senhor.
É o que nós chamaríamos de empatia autoral, a experiência, as emoções, a carga e a crença que eles carregaram, colocaram num texto para que pudéssemos experimentar junto tal conhecimento. Então, é um discurso registrado, mas é o discurso da alma do poeta. É a experiência que ele teve com Deus. E, neste caso específico, Davi ele está apontando para que o seu povo, o povo da sua época, por meio de uma musicalização, o sobrescrito nos diz que era uma música, ela precisava ser regida e ela seria cantada em comunidade, ela tinha um ritmo, uma métrica específica, uma sonorização detalhada, inclusive designada a Jedutum, né, que era um homem separado por Deus para a função musical dentro do reino, assim como os levitas e outros como Asaf. Davi compõe aquilo que para ele representava a sua crença profunda em Deus. E para ele a definição era: confiem, mas confiem com toda a força e com todo o seu empenho, somente e exclusivamente em Deus. Como podemos perceber isso no poema? Há alguns detalhes, eu acredito, que estão expostos no poema e que podem ser percebidos se lermos com um pouquinho de cuidado para o desenvolvimento do poema e a maneira como ele se entrega. Pega a sua Bíblia, por exemplo, e observe como inicia o versículo 1. Talvez com a variação das traduções, pode ser que tenha uma inversão de termos. Se isso acontecer, avance um pouquinho no verso e você vai encontrar. Mas o verso 1, na atualizada, traduz assim: somente em Deus. Se você avançar um pouquinho, no versículo 2, ele disse: só Ele, e o pronome é relacionado a Deus, só Ele é a minha rocha. No versículo 4 diz: só penso em derrubá-lo da sua dignidade. Alguém que está tentando criar uma descrença no coração do poeta a respeito de quem Deus é. No verso 5, ele repete o estribilho dizendo: somente em Deus. No verso 6, só Ele é a minha rocha. E no verso 9, somente vaidade são os homens plebeus. Por várias vezes no poema, para ser mais preciso, por 6 vezes, o poeta ele se preocupa em iniciar cada um dos versos com uma expressão que indica exclusividade. Nas versões em português foi traduzido por somente, outras versões por só. E só seria uma abreviação, o somente, uma declinação do só, que indica ou aponta para uma coisa específica. É como se o poeta estivesse colocando em loco ou um foco para a nossa mente, dizendo: olha, agora eu quero que vocês prestem atenção e foquem a vida de vocês em algo específico, numa direção específica, para uma finalidade específica. E ele vai categorizar isso no poema, apontando singularmente para o próprio Deus. Aqui é bastante interessante uma expressão, porque foi muito provavelmente na sua versão traduzido como Senhor, em algumas versões foi traduzido como Deus, que é o termo Elohim, ou como eu acredito que a fonética se constrói melhor, Elohim. Já ouviram essa expressão, certamente, né? Elohim. Elohim é uma expressão utilizada na antiguidade para se referir a alguém que é sobre. E é muito curioso pensar, porque em português, talvez, a palavra que mais se encaixe com esse entendimento é Senhor. Então, por exemplo, um pai, quando ouve o seu filho direcionando-se a ele, normalmente diz o Senhor, não é assim? O pai é respeitado pelo filho, porque o filho considera o pai acima dele e o chama de Senhor. Quando nós encontramos na comunidade um ancião, alguém cuja idade já avançou e que prestou grande serviço, como nós tratamos esse indivíduo? Dizemos, Senhor. Não é só um coloquialismo, uma forma de respeito comum, mas é o reconhecimento de que alguém é sobre nós, ou mais importante do que nós, ou está acima de nós. Certamente me dirigirei ao pastor Uma, mesmo tendo crescido com ele, e jogava muito mais bola do que ele, mas eu certamente me dirigirei a ele dizendo, Senhor, porque ele foi aquele que o Senhor levantou para pastorear esta comunidade. Ele é um ministro do Evangelho e tem autoridade da parte de Deus para conduzir esse rebanho. Então, o Senhor não é especificamente uma designação a alguém em específico, mas o reconhecimento
de alguém que é superior em relação ao próximo. Mas quando essa expressão ela é empregada no poema, ela é empregada para se referir a Deus. E aí nós precisamos pensar o seguinte: quem é sobre Deus? Ninguém. Deus é aquele que detém todo o poder, que está acima de todos, portanto, Ele é o grande Senhor, do qual todos nós devemos nos curvar e prestar culto, porque Ele é o Senhor nesse sentido. Eu gosto, por exemplo, da tradução Altíssimo, porque Altíssimo remete a alguém que está na posição mais alta e ninguém está acima. Então eu me curvo a Ele porque Ele é aquele que é mais alto. Aqui em Quatá faz calor, na região oeste faz muito calor. Eu, por exemplo, vim de São José com malas de edredom e blusa. Cheguei aqui e percebi que não precisava usar nenhuma delas. Mas certamente alguém que já foi para um lugar frio ou que conhece sabe que existe um tipo de roupagem chamada sobretudo. Já viram aquele casaco que a gente põe sobre roupa? Mas é interessante que só pode haver um sobretudo, né? Se você vestir um sobretudo e depois colocar um sobretudo sobre o sobretudo, o primeiro deixou de ser sobretudo. Não pode haver sobretudo ao quadrado. Só o que está de fato por cima é sobretudo. A ideia de soberania, quando é aplicada a Deus, é uma descrição, desenvolvimento de que o Senhor é o que está sobre tudo. Ninguém vem acima dele. Ele é o Altíssimo. Ele é aquele que representa todo o poder. E aí o poeta, por várias vezes, vai dizer assim: somente em Deus. Somente em Deus. Somente em Deus. Por isso me atrevo a dizer que, buscando essa empatia com Davi, o que ele queria nos mostrar e nos ensinar é: em quem vocês confiam? E eu quero dar um conselho para cada um de vocês: confiem exclusivamente e somente em Deus. É evidente, irmãos, que nós estamos falando aqui de um plano muito mais profundo. Nós temos que confiar no relacionamento mútuo, isso é natural. O marido tem que confiar na esposa, a esposa tem que confiar no marido, o pai tem que confiar no filho, o filho tem que confiar no pai. Mas os homens, de uma ou de outra forma, sempre serão falhos. Nos decepcionarão de alguma maneira, mas Deus, jamais. Confiar plenamente em Deus é imputar sobre a mente uma crença absolutamente sólida. Então eu digo que o que Davi está fazendo para nós é dizendo: olha, confiem plenamente naquele que detém todo o poder, naquele que é capaz de salvar, naquele que construiu todas as coisas e criou todas as coisas, a saber, o próprio Deus. Quando a gente faz algumas paráfrases, eu não sei quantos de vocês conhecem, por exemplo, o Salmo 60. O Salmo 60 ele é muito interessante, irmãos, pela seguinte razão. Lá no sobrescrito, Davi teve a preocupação de mostrar qual é o contexto histórico que estava envolvido aquele poema. E aí ele diz que ele escreveu aquele poema na ocasião em que eles lutaram contra os amonitas, ou os de Zobá, ou de Adadazias. Ele cita alguns momentos de guerra e de conflito e de militância do povo para dizer: foi nessa época que eu escrevi esse poema. Mas o que é interessante é que a gente vai para os livros de narrativa, como Samuel, como Crônicas, e começa a ler a história e a gente descobre uns fatos. Davi ele começa a marchar, como se você conseguir mapear na sua mente, da região da Judéia ou de Jerusalém, e ele vai indo em direção à Mesopotâmia, muito próximo ao rio Eufrates, que hoje seria o Iraque, e ele vai avançando e todas as guerras que ele vai encontrando, ele vai vencendo. O texto vai descrevendo: e lutou contra os amonitas e venceu. E o próximo povo, e venceu, e venceu, e venceu, e venceu, e venceu, e venceu. Só que Davi começa o poema dizendo assim: Senhor, por que nos abandonou? Por que o Senhor está indignado contra nós? Por que o Senhor nos deixou ou nos desprezou? Aí você fica assim: não estou entendendo Davi. Se ele está em militância em nome de Deus e está vencendo todas as guerras, por que ele está dizendo que Deus o abandonou?
E é interessante porque lá no capítulo 8 de 1 de Samuel, verso 5, há a informação de que houve uma pequena aliança entre os exércitos inimigos para combater o próprio povo de Davi. Mas entenda o seguinte cenário. Pode imaginar, olhar para a minha mão. Davi ele está marchando em militância e vencendo todos os povos. Quando ele chega lá no norte, ele está enfrentando, próximo ao Eufrates, um grande exército. E ele ouve dizer que um grupo de amotinados lá no sul se uniu para guerrear em Jerusalém, onde Davi não estava. E agora pense um pouquinho, Davi está na empreitada militar, guerreando contra um povo muito forte, e ele ouve dizer que há um grupo de amotinados voltando lá na sua retaguarda para vencer a capital. Davi está fazendo tudo aquilo em nome de Deus, mas descobre assim, Senhor, se eles chegarem lá em Jerusalém e matarem os nossos exércitos que sobraram, matarem as nossas famílias, derrubarem a nossa capital, acaba tudo. Agora imagine, eu estou no campo de batalha, se eu virar as costas contra o inimigo, o que acontece? Eu morro. Mas ao mesmo tempo ele sabe que ao sul tem uma militância contra eles e ele fica assim desorientado. Por isso ele escreve no poema, Senhor, o Senhor nos abandonou? Mas o que é interessante é que naquele mesmo poema, Davi ele diz assim, Deus, ele vê o que o homem não pode ver, e Deus faz o que o homem não pode fazer. O desfecho dessa história, irmãos, é muito curioso, porque Davi sabe que não pode parar a militância, não pode voltar. Então ele investe com grande força contra os amonitas, ele vence aquele povo, e quando ele retorna, ele descobre que os poucos soldados deles que tinham ficado já em Jerusalém, tinham sido suficientes para impedir que aqueles amotinados pudessem tomar a capital. No final das contas, Davi descobriu uma coisa muito preciosa para a sua alma. Ele confiava em Deus, mas ele confiava também em sua própria espada. E naquele dia, ele descobriu que Deus estava cuidando do seu povo, mesmo que a espada de Davi não estivesse em militância lá atrás. Eu acredito que os poemas são construídos e compostos em harmonia, por isso quando eu chego no 62 e vejo Davi dizendo, confiem somente em Deus, ele não está falando com a boca somente, mas ele está falando com a crença da alma. Ele acreditava naquilo, era uma declaração profunda do poeta. Ele entendeu quem Deus é. Talvez a pergunta que precisa ser feita em nosso coração é, quantos de nós, de fato, confiam no Senhor? Quantos de nós, de fato, têm empregado a vida e conformado a vida à lei de Deus, porque acredita que o Senhor é aquele que detém toda a segurança de que precisamos? E eu quero construir um pouco desse argumento com vocês, olhando para o poema, em 3 partes distintas, que eu chamaria aqui de 3 estrofes ou 3 blocos, se assim preferirem, bem objetivamente. O primeiro bloco vai do versículo 1 ao versículo 4, e ele expressa aquilo que Davi está chamando de confiança plena e confiança exclusiva em Deus. A declaração da sua alma e a recorrência dos fatos que mostram que ele amava o Senhor acima de qualquer coisa. Olhem comigo então esses versos. No verso 1 diz, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Da palavra espera ou do verbo esperar, deriva-se, por exemplo, a expressão esperança. E esperança foi a palavra utilizada pelos apóstolos para se referir àquilo que nós estamos aguardando ansiosamente e tem a ver com a volta do Senhor. É tão curioso pensar nisso, né? Se acreditamos, e eu creio que essa igreja crê assim, que a volta de Cristo é o marco e o evento que tanto aguardamos, porque é a promessa que veio do próprio Senhor, a Bíblia diz que nós devemos ter esperança nesta volta. Agora, pegue o termo e associe a palavra esperar. Esperança é a capacidade de viver sob uma missão, aguardando o cumprimento da promessa. É saber esperar e fazer a missão acontecer, porque sabemos que quem fez a promessa é fiel.
Davi está declarando também em seu poema: somente em Deus a minha alma, somente em Deus ela é esperança, ela espera silenciosamente, e ele apresenta a razão, porque é dele que provém a salvação. Ninguém aqui é capaz de salvar a si mesmo ou a quem quer que seja. Somente Deus, e com a sua feitura humana e o sacrifício da cruz, a morte e a ressurreição, puderam pagar o preço da nossa condenação. Não somos nós que salvamos. Ninguém é capaz disso, mas somente o Senhor. Percebe por que Davi está colocando o poema desta forma? Em quem ele confia? Em Deus. Mas por que ele confiaria em Deus? Porque ele sabe que o Senhor é o dono da salvação. Ele diz no verso 2, só Ele é a minha rocha, porque Ele é a minha salvação. E essa questão de rocha é muito interessante. Eu nem sei se os irmãos aqui sabem onde foi colocado, e se foi colocado aquilo que nós chamaríamos de pedra fundamental. Sabe uma? Lá no alicerce na frente, né? Eu acho muito curioso isso. Quando a gente vai fazer uma construção, a gente coloca o que a gente chama de pedra fundamental. Mas o que a gente chama de pedra fundamental não é pedra fundamental, reconheçamos, né? Se você tirar ela, o prédio continua em pé. Aquilo é apenas um símbolo remontando uma construção. Mas na antiguidade, o que eles chamariam de pedra fundamental ou rocha fundamental tinha de fato essa finalidade. Porque eles construíam as casas não necessariamente na escolha do terreno, mas no local apropriado onde poderia se construir com resistência. Então é interessante porque eles buscavam algum lugar e se encontrasse uma rocha muito sólida, muito firme, eles olhavam para aquela rocha e diziam assim, a construção ela vai partir daqui, para que todo o resto fique resistente. Pedro usa essa imagem quando ele fala que o Senhor é a rocha de esquina, porque é como se fosse a coluna, a viga central que constrói e permite a sustentação de todo o resto. Então, para nós, é só um símbolo, é verdade. Mas para eles, não. Qualquer construção que não fosse feita sob uma rocha sólida, ela cairia. Então, quando eles dizem assim, o Senhor é a minha rocha, é uma imagem à arquitetura para dizer assim, Ele é aquele que sustenta. Só estamos em pé porque Ele é a rocha. Só estamos firmes porque Ele é a rocha. Só existimos porque Ele é a rocha. E é por isso que nós confiamos exclusivamente e plenamente nele. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Quem está falando isso aqui é Davi. Eu acredito que Davi não é referência para nós em algumas áreas da vida. Por exemplo, educação de filhos. Ele não é uma boa referência. Educou muito mal seus filhos. Como esposo, também não foi um bom esposo. Ele falhou. Mas como guerreiro e alguém que confiava em Deus, aí... Alguém aqui já matou o leão? Só para saber. Alguém aqui já teve coragem de enfrentar um urso? Se chegasse aqui um grande guerreiro com quase 3 metros de altura e dissesse assim, vou matar todos vocês, quem se levantaria para guerrear contra ele? Davi fazia isso. Lembra-se da nossa tão conhecida história do enfrentamento com Golias? Quem é esse petulante que ousa falar contra o Deus de Israel? Davi tinha coragem, porque ele sabia em quem confiava. Por isso eu digo, irmãos, quando ele escreve o que escreve, não é apenas expressão da sua boca, é um discurso da sua própria alma. Até quando, diz ele no verso 3, acometereis vós a um homem, para o derribardes como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Eu não sei se você conseguiu captar a mensagem, mas a ideia aqui é de que todo homem naturalmente envelhece, e o homem, quando envelhece, ele se curva. Não é assim o velhinho? Vai ficando velhinho, vai perdendo a resistência muscular, vai se encurvando, e aí o texto diz assim, tão logo ele vai cair, porque a morte vem para todos. O que Davi está dizendo, olha, a gente acredita e é petulante o suficiente para, né, ter a imagem de que somos de fato muito fortes. Aí vem um vírus qualquer que a gente não vê, não controla, e todo mundo fica amedrontado. Porque descobre que não importa quanta força você tem, algo que você não vê pode matar você. Ou seja, o homem é erva seca que o vento bate e dispersa.
Olha o que Davi está dizendo, até quando vocês vão acreditar que o homem pode promover alguma coisa de sólido, de fato? Confiem somente em Deus. Nem sabia que você ia fazer cirurgia, mas eu espero que Deus o abençoe e que você volte para Kátia, viu? E para esta igreja. Não sei o quão grave é ou não, mas vocês percebem como nós somos limitados? Como o nosso corpo é frágil, como a nossa vida é frágil. Davi olha para o idoso e fala, olha, eles estão encurvados, eram tão fortes, agora se encurvaram. Tive um grande amigo que o Senhor permitiu, não sei se o pastor Uma conheceu, foi o pastor Fabrício, lá no Nordeste. Ele fundou muitas igrejas na região de Mossoró. Fabrício foi um cara muito querido, um homem muito temeroso ao Senhor. Ele fez uma viagem missionária e quando ele voltou, a esposa foi buscá-lo no aeroporto. Enquanto eles voltavam, ele todo empolgado contando aquelas histórias, ele disse assim para a esposa, me leve agora para o hospital, porque eu estou com uma dor muito forte no peito. Ele apenas passou para o banco do passageiro e enquanto sua esposa se dirigia ao hospital, ele morreu. Percebem? Quantas histórias eu e você não conhecemos de pessoas muito fortes, mas que rapidamente se vão. E eu espero que vocês tenham longa vida, irmãos. Isso é verdadeiro. Mas temos que entender, o homem é frágil. Davi está dizendo, olha, até quando vocês vão acometer, confiar, se expor ao homem, ou lutar entre si? São como parede pendida, ou muro que estão prestes a cair. Nas palavras do poeta, confiem somente e exclusivamente em Deus. A segunda parte do poema, do verso 5 ao verso 8, eu colocaria como não só a descrição de uma confiança exclusiva, mas também o reconhecimento de que somente Deus pode salvar, ou de uma salvação exclusiva. Ele repete no estribilho do verso 1 e 2, no verso 5 e 6, dizendo, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança, só Ele é a minha rocha, somente Ele é a minha salvação, é o meu alto refúgio, por esta razão, não serei jamais abalado. E aqui tem uma construção tão bela, ao meu ver, porque Davi não está falando de circunstâncias, Davi está falando de crença. Quantas vezes, irmãos, nós somos colocados em situações adversas? Uma doença, um problema financeiro, um problema no trabalho, tantos problemas que nos incomodam, nos angustiam de tal forma. E eu acho interessante porque em momentos assim, quantos cristãos, quantos de nós começam a questionar Deus? Percebem que o problema não está na circunstância, mas na crença? Por quê? Duas pessoas que sofrem de luto reagem de modo diferente. Já viram isso? Alguém está sofrendo luto, está lá aos prantos, desesperado, reclamando para Deus. O outro está passando pelo mesmo luto, está tranquilo, sereno, né, confiante nisso. Por que duas pessoas reagem de modo diferente a situações tão semelhantes? A minha resposta, irmãos, é porque a crença é diferente. É porque a confiança é diferente. Talvez para um, confie e entenda uma vida melhor do que para o outro. E aí Davi está dizendo assim, por que eu digo a vocês que vocês devem confiar exclusivamente em Deus? Porque Ele é nossa rocha, porque Ele é nossa salvação, porque Ele é aquele que sustenta, ou que dá sentido a tudo que está à nossa volta. É o nosso refúgio. E eu quero de novo trazer essa figura da rocha, né? Porque toda a estrutura está bem solidificada. E a gente canta, lembra das canções para as crianças, né? Construir a casa na areia. Na areia não funciona. Na rocha ela resiste. Mas resiste porque Deus é aquele que detém todo o poder. Olhe de novo, irmãos, para o texto no verso 8. Olha o que diz o poeta. Confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante Ele o vosso coração, porque Ele, o Altíssimo, nosso Deus, o Senhor, é o nosso refúgio. Não é uma questão circunstancial e nem é uma questão temporária. Se temos uma igreja sólida e fortificada, e eu louvo a Deus por isso, então isto significa que as tempestades que surgirão não serão suficientes para abalar o corpo do Senhor, que congrega e adora a Deus aqui em Quatá.
Porque estão sólidos. E o texto diz, em todo o tempo. Nós, pastores, eu imagino que uma também passe muito por isso. Vez ou outra, a gente tem que lidar com alguns irmãos que muitas vezes se afastam do convívio, se afastam da atividade, e a gente vai conversar. O que está acontecendo? Ah, pastor, estou tão desanimado, estou tão desafiado. Não é assim? Eu entendo, sempre que isso acontece, eu entendo. Há um problema na crença desse indivíduo. E o problema é que confiou em alguém ou em coisas, por isso se decepcionou. Porque Deus nunca decepcionou ninguém. Então, se o desânimo veio por conta de uma crença ruim, né? Ou falha. Mas eu ainda assim digo, Senhor, olha, o meu papel no reino é ajudar essa pessoa a te glorificar. E mesmo sabendo que a crença dela talvez não seja a melhor, eu quero ir lá, eu vou ajudar, eu quero me compadecer, eu quero auxiliar, eu vou estender a minha mão para poder trazê-lo, para que ele possa estar conosco e celebrar o teu nome. Confie no Senhor. E isso nos conduz, então, à percepção do último bloco, ou do estribilho, que remonta à consciência que o poeta tem, não só de uma confiança exclusiva em Deus, não só da compreensão de que a salvação provém do próprio Senhor e somente dele, mas ele destaca essa necessidade de nós deixarmos as questões humanas de lado e nunca qualificarmos qualquer ação humana como sendo tão ou igual poderosa à ação de Deus, porque não é. Não é. Ao verso 9, somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a própria vaidade. Esse último vaidade da atualizada aqui, irmãos, me permitam fazer uma correção. A tradução correta não é vaidade, mas é vento. Não sei se alguma versão trouxe como vento. Aqui é interessante porque ele usa uma figura de linguagem que estabelece uma balança, mas não é aquela balança digital, tá? É aquela balança de contrapeso. Já viram? Tem uma haste, ela passa e você tem dois pratos. De um lado você põe um peso, né, 1 quilo, 2 quilos, e do outro você vai medindo até que ela se equilibre. Até hoje, eu penso que os bons médicos utilizam esse sistema. Já viram aquele sistema de balanço? Porque ele é mais preciso do que o digital. Digital engana demais, irmãos. Tem uma balança digital lá em casa que minha esposa fica feliz com ela. Eu falei, você está mentindo para você. Você está acreditando na coisa errada. Mas o sistema de balanço, não. Ele é correto. Agora, não sei se você entendeu a imagem. É como se Deus dissesse assim, homens todos, subam de um lado da balança. Venham todos. E vai subindo, vai subindo, vai subindo. E vai pesando, vai pesando, vai pesando. Aí Deus chega do outro lado e faz assim. A balança. Um sopro do Senhor é infinitamente mais pesado do que todos os homens do outro lado da balança. Essa é a imagem que ele está usando. O homem acha que tem poder, o homem tem essa petulância, essa arrogância, essa vaidade natural. Mas ele diz assim, olha, no final, é suficiente para pesar mais do que todos juntos do lado da balança. Somente vaidade são os homens plebeus. E como nós somos consumidos pela vaidade, né, irmãos? Como nós somos... Pastor, agora eu acho que eu vou ser apedrejado aqui, tá? Mas essa questão da vaidade, eu acho ela muito curiosa. E nós somos vaidosos, irmãos, reconheçamos. Por exemplo, na cultura bíblica, quando se via beleza, se via pelo passar dos anos. Então, quando um homem ou uma mulher alcançava a idade avançada e vinham as chamadas cãs, os cabelos brancos, eles eram admirados na sociedade. A lei dizia até que quando passasse alguém com o cãs, todos tinham que se levantar. Vem um ancião, vem um senhor, alguém importante, alguém belo na sociedade. Mas hoje nós homens insistimos no Grecim 5000, né? A gente fica em crise porque os grisalhos chegam. Mas a lei de Deus diz o contrário, os grisalhos são para demonstrar uma beleza singular, propícia da própria lei. A gente fica tentando mudar. Eu brinquei que vocês iam ficar bravos, porque assim, se alguém chegar para você e falar assim, nossa, você envelheceu, né? Você fica bravo. Agora chegar assim, rapaz, faz 30 anos que eu não te vejo, você está jovem, né? Aí fica todo
Na Bíblia é o contrário. Nossa, como você envelheceu, como você amadureceu. Aí você ficaria, né? Puxa, é isso mesmo. Porque quanto mais você chamava de menino ou de novo, isso era ruim para eles. Aí eu me atrevi a falar isso lá na igreja, né? Eu disse assim para as irmãs, vocês também, os grisalhos também fazem parte da cultura e da vida feminina, né? Por que tem tanto medo? Por que pintam tanto os cabelos, né? E ficaram muito bravas comigo. Não fiquem, irmãs, tá? Não fiquem. Mas aí, curioso, que veio a pandemia, né? E com a pandemia, o fechamento dos salões. E aí as mulheres não conseguiam pintar tanto seus cabelos, né? E aí os cabelos se tornaram grisalhos. Eu não me esqueço dessa cena, irmão. Aí veio uma atriz global, com os cabelos todos branquinhos e grisalhos, e disse assim, irmãos, a moda agora é grisalho. E balançava os cabelos, né? Aí as irmãs da minha igreja pararam com a crise. Espera lá, quando eu falei, vocês ficaram bravos. Quando a Globo fala, vocês ficam felizes? É natural. Estou só brincando, irmãos, mas para dizer assim, as cãs que vêm, elas vêm para demonstrar uma beleza natural chamada amadurecimento. Para o homem e para a mulher. E eu nem vou falar do Botox, né? Oh, coisa horrível! Né? Aí puxa, irmão. Uma crise. Eu sei que uma não vai me chamar da próxima vez. Mas é para dizer assim, cuidado com a vaidade. Davi diz, o homem é só vaidade. Sobem todos numa balança, Deus assopra do outro lado e pesa mais. Olha o verso 10. Não confieis naquilo que extorquis, coisas da terra, coisas terrenas, nem vos vanglorieis na rapina, que é a ideia de um animal selvagem que caça, que é feroz. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Eu creio que o recurso que Deus nos dá e que nos permite construir lugares aconchegantes como esse, confortáveis, climatizados, são para o uso do reino, mas não confiar neles. O dinheiro não é o nosso Deus, é só um recurso que nos foi dado para que a missão fosse cumprida. Para que a nossa família seja sustentada e cuidada e suprida. Mas não é o nosso Deus. Quem assistiu me fugiu o nome daquele famoso narcotraficante colombiano, Pablo Escobar. Quem conheceu a história dele, né, ganhou tanto dinheiro ilicitamente, matando tanta gente, coisa terrível, quanto sangue derramado. Mas houve um momento em que ele vai para a fuga, num dos seus territórios, no meio da floresta, e ele fica lá com pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de dinheiro. E ele diz assim, do que me adianta tudo isso? Me serve apenas para jogar na lareira, fazer fogo e me esquentar. Eu posso dar para vocês aqui uma grande quantia de dinheiro, irmãos, mas se você estiver numa ilha deserta sozinha, do que lhe servirá? De nada. É só uma ilusão que criamos. O que Davi diz aqui é a mesma coisa que Paulo vai dizer lá na frente. Que o dinheiro provoca um grande mal no coração quando ele é transformado em Deus na vida das pessoas. Quando as pessoas não entendem que o recurso é só uma maneira da missão ser cumprida e depositam nisso a sua confiança, o seu esforço. Davi diz, não ponhais o coração na sua prosperidade. E avançando aqui para terminar, ele vai nos versos 11 e 12 dizer algo muito interessante. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvis isto. Isso é uma forma de construção poética para dar ênfase, tá? Mas o que ele ouviu de Deus e o que ele falou duas vezes? Que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, no verso 2, pertence também a graça. Ele é o Todo-Poderoso. Você acordou hoje pela manhã porque Ele permitiu que você vivesse mais um dia. Você está aqui entre nós porque Ele te deu saúde para isso. E mesmo aqueles que, com suas dificuldades, como a minha família, não puderam estar aqui por conta da saúde, mas estão vivos por conta da graça de Deus.
todos estão debaixo da orientação do Senhor, porque Ele detém todo o poder. E Ele vai dizer, por que a graça de Deus? Porque Ele, o Senhor, é quem retribui segundo a obra de cada um. Essa expressão aqui, irmãos, é simplesmente a questão meritocrática, tá? Quem trabalha e se esforça bem para cumprir o reino, será beneficiado pelo Senhor, não tenho dúvida disso. A vida de José, para mim, é uma perfeita expressão. Lembra-se de José? É vendido, está lá no Egito, consegue alto posto, de repente é traído, né, a confiança dele lá por conta de uma manobra feita lá pela esposa de Potifar. Ele volta para a cadeia e é interessante, ele está lá na cadeia e ele pensa assim, eu estou na cadeia, mas mesmo na cadeia eu tenho que fazer o meu melhor. É para limpar a privada dos presidiários, então farei isso. E ele começa a exercer tão lindamente a sua função naquele contexto que ele é, pelo mérito, beneficiado. Até depois escalar o maior posto de governo lá no Egito, só abaixo do rei, só abaixo de Faraó. Davi está dizendo, se portem como pessoas que servem ao rei, confiem exclusivamente em Deus, usufruam das coisas criadas para a missão do Senhor, porque Deus detém todo o poder, mas também detém toda a graça. Só provém dele. Só provém dele. Meus queridos irmãos, se esta igreja existe, ela existe por conta da graça de Deus. Se ela está sustentada, se ela é viva, ela está sustentada e é viva por conta da graça de Deus. Que o Senhor abençoe e ilumine cada um de vocês e dê forças para continuar servindo e amando ao Senhor. Mas não sejam tomados pela vaidade. Confiem unicamente e exclusivamente em Deus. Feche os seus olhos. Pai bendito, Senhor Todo-Poderoso, eu me exponho a esta comunidade e ao Senhor, e sei que o Senhor é minha testemunha, sei que o Senhor vê no meu coração sinceridade nas palavras que professo, de que eu desejo muito que esta comunidade, que esta igreja, que as pessoas que pertencem, estando ou não hoje no culto, se puderam ou não vir aqui, não nos importa isto agora, mas que todas mantenham seu coração no Senhor. Há sempre no homem uma natureza corrompida que provoca, muitas vezes, a decepção. Mas no Senhor não. Que resida em nossa alma sempre a esperança do Senhor como Salvador. Aquele que nos agraciou, aquele que nos apontou o caminho de salvação. Eu estou muito feliz de poder pregar nesta igreja, Pai, que é pastoreada pelo Uma, que foi o meu amigo desde a infância. Eu tenho muita felicidade de ver o Reginaldo e Solange aqui conosco hoje, que são amigos que perduram por muito tempo, mesmo tendo a distância. Que o Senhor nos abençoe, perdoe nas nossas falhas, ó Pai, mas nos fortaleça. E aqueles que não conheço, mas que pertencem a essa comunidade, cada um deles, do menor à criança mais nova, ou aquele senhor mais velho, cada um, foque e objetive a sua vida no Senhor, porque do Senhor provém toda a graça, porque o Senhor detém todo o poder. Amém e amém. Deus abençoe a todos, irmãos.